Olá, professora, eu sou a Ana de Engenharia de Produção e hoje eu vou gravar o vídeo para a aula de métodos numéricos, apresentando o método da bissecção através do Excel. Uma gambiarrinha básica para tentar fazer caber tudo na tela, mas enfim, tá valendo. A função que eu escolhi é essa aqui, x elevado ao quadrado menos 6x mais 3, e eu vou começar definindo o ponto de 0 a 1. Para fazer aqui meu ponto médio, vou somar o meu B com o A e vou dividir por 2. Para fazer meu F de A, eu vou fazer a substituição, então, vai ficar assim. O meu A elevado a 2 menos 6 vezes o meu A mais 3. Aqui ela tá prontinha. Eu vou copiar essa mesma fórmula para F de B e F de X, porque o Excel me dá essa possibilidade, então, vamos utilizar. E aqui vai ficar B menos A. Aqui eu preciso definir aonde o X vai substituir, né? Que é o que faria manualmente, a gente faria de acordo com o sinal, que seria negativo ou positivo. Aqui eu preciso definir uma fórmula. Então, se o meu F de A multiplicado pelo meu F de X for menor do que 0, então, ele permanece A. Se acaso não, ele se torna X. E aqui eu vou seguir a mesma lógica. Se o meu F de B multiplicado pelo meu F de X for menor do que 0, então, permanece B. Do contrário, ele se torna X. Aqui o meu ponto médio, ele vai ser sempre esse, sempre vai ser a mesma fórmula, né? Vai ser o B mais o A dividido por 2, então eu posso simplesmente copiar a fórmula. E aqui é a mesma coisa, porque eu tenho todas as fórmulas já pré-prontas, então eu copio aqui para baixo e ele vai me dar aí o resultado. Agora que eu já tenho a minha primeira linha formada, eu já tenho todas as fórmulas arrumadinhas, eu posso simplesmente utilizar o método de cópia e arrastar até aonde eu quero. Se eu tivesse, por exemplo, que achar ali um ponto que fosse menor do que 0,01, eu já teria aqui, então, na minha sexta linha, na minha sétima linha, eu já teria aqui o resultado através do meu erro. Aqui, se fosse essa questão, então, o meu zero da função estaria aqui, ele seria 0,55, aqui na sétima linha, né? Seria 0,55. Se meu erro fosse diferente, então, né, seria os outros de baixo, mas, enfim, seria um parâmetro para eu parar as minhas iterações. Ou então eu poderia ter feito lá no começo, né, jogado essa função naquele cálculo para saber quantas iterações seriam necessárias. Mas como aqui o Excel me fornece um meio rápido para poder fazer isso, então eu posso simplesmente fazer as 10 iterações e ver onde eu encontro o meu erro. Não precisaria utilizar aquele método para saber quantas iterações. E é isso, basicamente.